Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias devia nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: em tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide, procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para a terra, sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Amados irmãos e irmãs, a proclamação deste Evangelho que celebramos, a Epifania do Senhor, o caminho dos reis que vieram adorar Jesus. A igreja celebra a solenidade da Epifania do Senhor, que é sempre no dia 6, porém nossa igreja transfere para o domingo mais próximo, do dia 6, no caso hoje, e prorroga para o próximo domingo, dia 12, o batismo do Senhor. Então, amados irmãos e irmãs, o que aconteceu neste caminhar dos reis? Os reis, estamos na gruta de Belém. Sabemos que Herodes era o rei que governava o território da Judéia, e que esse território há algum tempo já não tinha um rei judeu. Então os reis ou imperadores, o rei de Roma, ele governava a Judéia, e de repentemente outros 3 reis se aproximam da cidade. Como o rei residia em Jerusalém, eles foram então fazer as honras. Vamos visitar então o dono da casa. Foram então a Herodes. Chegando lá, Herodes surpreende: rei, viemos adorar o rei. Que rei? Não vai nascer nenhum rei. Herodes, enciumado, manda chamar os sacerdotes, que certa feita
comunica-lhes que na profecia de Miqueias tinha o nascimento de um rei. E que local este rei nasceria? Em Belém. Herodes tinha pedido o recenseamento, e para o recenseamento todos têm que voltar para suas terras natal, e José então volta para Belém, que era a sua terra de origem. Chegando em Belém, José não encontra hospedaria, nem casa, nem nada, porque sua vida já estava toda empenhada no cuidado do seu casamento com Nossa Senhora, com a Virgem Maria, em Nazaré. Então, volta para Belém, e neste inteirinho, José, então, cuida de Nosso Senhor, cuida da Virgem Maria com Nosso Senhor no seu ventre. Neste momento, ainda não haveria a perseguição. Depois do anúncio dos reis que vieram do Oriente, profetizado na primeira leitura de Isaías, na verdade podemos assim dizer, uma frustração de quem seriam esses reis, porque diz a profecia que das regiões do Oriente descerão uma inundação de camelos e dromedários que via de Madiã e Efa. Virão todos também os de Sabá. A profecia é que viria uma inundação, ou seja, muita gente. O camelo e o dromedário era o bicho que eles se transportavam, e de repente veio então só 3, ou seja, os reis, eles representam onde está o bispo, está a igreja, aonde está o rei, está toda uma nação. Então quer dizer que as 3 nações, elas estariam representadas nos seus reis. Dando a notícia a Herodes então se assusta, com medo de perder o trono. Antes de matar as crianças, ele pede que os reis voltem, vão lá, vão lá, vejam o que está acontecendo e voltem aqui para me dizer aonde é que esse menino está. Eu também quero adorar. Só que os reis do Oriente, eles vão cumprir seguindo a estrela, sinal de que nem todos viam a estrela, ou seja, Jesus, o Verbo de Deus encarnado, no início do Evangelho de João, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, mas nem todos acolheu o Verbo divino. Só quem via então a estrela eram os reis. Herodes era incapaz, provavelmente nem era astrônomo, que era a ciência que estuda os astros, a lei dos astros, nomia leis astro. Não sendo nem formado nisto, também sua vida não era tão virtuosa, e apenas os reis vão então. Chegando lá, na gruta de Belém, eles veem a família de Nazaré. Vendo a família de Nazaré, eles observam que uma mulher, mãe, levanta-se, o menino está na manjedoura, e ao lado do menino está a mãe dele e o pai dele adotivo, São José, prostrados diante da luz daquele menino. Quais são as evidências? A estrela parou em cima da gruta. Estes pais estão adorando uma criança. Ele só pode ser o rei. Abre seus cofres, tira dos cofres os presentes para o menino: o ouro, o incenso e a mirra. Amados, depois disto, o Evangelho conta que eles voltaram por outro caminho, ou seja, eles entraram com uma intenção apenas de cumprir um estudo astronômico,
e voltam convertidos, porque eles fizeram o caminho contrário ao caminho que lhes foi pedido, porque também foi lhes comunicado pelo arcanjo que eles não voltassem para dizer a Herodes qual seria o caminho onde estava o menino. Primeiro ponto, a conversão destes reis, ou seja, a missão de nosso Senhor Jesus Cristo, desde que nasceu, é converter todas as nações. É o reinado social de Cristo, um reinado que não é somente dentro da sua igreja ou comunidade, e a igreja que nosso Senhor Jesus fundou com o seu nascimento, prefigurando a cruz, que prefigurava, que consumou a Eucaristia, que nós celebramos. Então, este menino veio para morrer, e a sua missão é converter os corações à vontade do Pai. Depois disto, Herodes, ele manda matar as crianças, que a gente celebra logo após o Natal, na festa de Santos Inocentes, e ficará em Belém durante um tempo a família de Nazaré, esperando Jesus, esperando que Herodes ele morra, porque ele queria matar o menino. Então, quanto tempo será que José ficou com Jesus e com Maria no deserto? O que sustentou certamente José no deserto foi o ouro que ele ganhou dos magos, reis. Eles ganharam ouro. Então, provavelmente foi com este ouro que José ficou este tempo em Belém, refugiado, se escondendo de Herodes. Ele recebeu o ouro porque ele era rei. Ele recebeu o incenso porque o incenso significa o seu sacerdócio. O seu sacrifício na cruz está ligado diretamente à sua morte e ressurreição. Quando Jesus ele diz, isto é o meu corpo e isto é o meu sangue, significa que há uma separação do corpo, do sangue do corpo. Se você tira o sangue do seu corpo, o que acontece? Eu doei uma bolsinha de sangue, aí diz que com 24 horas o líquido volta, mas as hemácias, as plaquetas, as coisas todas só voltam 60 dias depois, por isso tem um prazo de 60 dias, de 3 meses para poder doar sangue de novo. Quando a gente tira o sangue do corpo, acontece o quê? Morremos. Então Jesus na ceia, ele disse, tomou o pão e disse, isto é o meu corpo. Na ceia ele pegou o cálice e disse, isto é o meu sangue. Ele não misturou as coisas, ele separou. E esta separação vai acontecer no ato da cruz, quando ele toma na lança embebida de vinagre, ele toma aquele vinagre, que também é um tipo de vinho, né? Que seria o complemento da sua ceia, e depois disso Jesus diz, tudo está consumado. José e Maria estavam em virtude, amados irmãos e irmãs, deste grande sacramento da Eucaristia de Jesus. Jesus ele quis permanecer no seu corpo e sangue como alimento. Ele também sabia que muitos iriam recebê-lo de maneira blasfema, que muitos iriam receber de maneira indigna, que muitos não iriam nem o adorar, que iam receber de todo jeito, que ia ser desprezado, como ele continua sendo desprezado na Santa Eucaristia. Mesmo assim, por amor, ele se deu. Qual é a nossa missão? Permitir que a luz que a epifania do Senhor, que a luz de Cristo
também ilumine as trevas que há nas noites que passamos, e que a luz de Cristo nos iluminando fecunde os nossos corações com as virtudes que irão gerar as virtudes da santidade, que será a fé, da sabedoria de Deus que não engana, da esperança de Deus que não decepciona e da caridade divina que doa-se totalmente e nos torna verdadeiramente cristãos. Amados irmãos e irmãs, a festa da Epifania do Senhor é esta manifestação de Deus na carne humana, capaz de atrair povos, raças e nações, para então cumprir sua finalidade que irá acontecer. Durante todo este tempo, Jesus agora irá crescer em sabedoria, em estatura e em graça. Hoje concluímos também o nosso recolhimento paroquial e pensamos qual foi. Maria, ela conheceu a revelação de São Gabriel, ela conheceu o som do céu, a voz do arcanjo comunicou a Maria Santíssima aquela grande notícia. Com poucos minutos de nascido, Jesus, que veio do céu e tocou o ventre da Imaculada Conceição, nasceu e ficou nos seus braços. Ela contemplou o menino, Deus que veio da eternidade, aonde o Pai estava com o Filho e o Espírito Santo, e são sumamente felizes, e que não precisava se encarnar, mas da Trindade Santa veio Jesus. Nos braços de Maria, naquele momento no deserto, Jesus tinha uma única pessoa para adorar Ele, antes de José, antes dos pastores e antes dos reis. Nada mais, nada menos do que a rainha dos céus. Bastou para Jesus um coração fiel, perfeito, cheio de graça, para que ele fosse consolado por todos os ultrajes que nós até hoje praticamos. Bastou uma única pessoa, um único coração, cheio de graça, a Virgem Maria. Perguntamos hoje no nosso recolhimento qual foi o canto que Nossa Senhora cantou para nosso Senhor Jesus Cristo dormir. Certamente uma música que somente o céu poderia ouvir, e que nós como igreja temos muitas representações perfeitas destas músicas do céu, músicas que iluminam a liturgia da nossa Santa Igreja. Foi uma canção do céu que embalou Jesus, e esta canção foi proferida pelos lábios da Virgem Maria e certamente acompanhado e regido pelos coros celestes, dos santos que viriam, daqueles que já estavam no céu, dos justos que já estavam nos céus, e com os anjos que adoraram nosso Senhor Jesus Cristo, de modo que estar prostrado diante de nosso Senhor os Reis não foi tão perfeito como a adoração da bem-aventurada Virgem Maria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.